Ô Isaac, a pergunta é assim: quais as semelhanças e as diferenças entre o trecho que você acabou de ler e o texto apresentado no início desta unidade? Vamos lá, volta lá para o início. O texto que você acabou de ler foi esse aqui, certo? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Veja como é que ele começa, ó. Um dia uma porção de pessoas se reuniu, certo? Então ele começa falando, contando tudo que tem, que ele acha interessante, certo? Isso aqui só tem um trecho, que é um pedaço. Veja como é que ele coloca. Elas vinham de lugares diferentes e eram elas mesmas diferentes entre si. Esse é o início, certo? Agora vamos lá para a página, para o começo do texto. Ele coloca aqui: esse é o texto do início da unidade. Todos os seres nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Lembra que lá no outro texto disseram que todos eram diferentes e que por causa disso, eles, por serem diferentes, tinha que haver direitos iguais, não importa a diferença que cada um tenha, certo? Nessa questão você não precisa exatamente colocar uma resposta, basta que você pense sobre isso, tá? As duas primeiras questões, basta que você pense sobre como é que eles se colocam, como é que os direitos se colocam. Um direito, ele é sempre refletido sobre a diversidade de um povo. Por serem tão diferentes, tem que ter uma coisa que pareça, que seja igual a eles, entendeu? Que seja igual para todos eles, mesmo com todas as diferenças, tá certo? Aí você vê aqui esse trechinho aqui, ó, vou apontando aqui. Deixa eu conseguir ver se é porque é ruim para mim ler. Um texto pode fazer referências a outro texto. Então, é isso que ele está querendo dizer, que esse texto que você acabou de ler tem referência ao texto anterior, que é a lei, certo? Ou seja, eles podem conversar entre si. Isso pode ser feito para explicar um texto ou deixá-lo mais claro para um determinado grupo de pessoas. O primeiro texto, se você analisar, ele é dividido em partes, ó. Certo? Ele tem uma estrutura específica, ó. Vamos ver aqui, ó. Artigo 1, parágrafo 1º, parágrafo único, artigo 2, parágrafo 1º, artigo 2, parágrafo 1º, artigo 3, aí ele tem um título, certo? Aí começa, aí vai, artigo 4º, artigo 5º, artigo 7º, artigo 29, certo? Então, todo ele tem uma estrutura diferente, tá? Eu tô achando tão estranho, minha mão tá tão longe e no vídeo parece tão pertinho. Já que nesse outro texto ele diz a mesma coisa, só que é um texto só, observa, viu? Ó? É um texto único, ele não tem separação, ele não tem artigo, ele não tem nada disso. É um texto como a gente escreve no nosso dia a dia, tá vendo? Observando parágrafo, linhas, tá certo? Então, essas são diferenças de estrutura de texto. Esse texto que eu estou com ele agora, esse aqui, está usando como base aquele dos artigos que eu mostrei, tá? Então, só para você refletir um pouco.